Olá, pessoal, tudo bem? Giane Siqueira, aqui da editora Sorian, e hoje estamos aqui com mais um autor, mais um livro do professor Charles. E ele vai fazer aqui uma apresentação calorosa, muito bonita, e eu vou passar para ele. Professor Charles, se apresente para o público, fale de onde você é, quem é você para a gente apresentar também o teu livro. Wekaturete Purangacaruca, Sererá Quaireira Borari, ou Charles Nascimento, Xé Purangarete Aicuqua Nhangarissá Serecé. Muito boa tarde, eu sou Charles Nascimento, estou muito feliz e contente de estar aqui conversando com vocês e falar um pouquinho de quem sou, né, um pouquinho de mim. Sou nascido no estado do Pará, mais específico no oeste do estado do Pará, na cidade de Santarém, Alter do Chão. Sou da etnia Borari. Hoje, atualmente, moro no Rio de Janeiro, onde sou professor, sou pedagogo, sou professor de história, sou professor de sociologia. Concluí minha graduação e meu mestrado no Instituto Nacional de Educação de Surdos, aqui do estado do Rio de Janeiro, e tenho aí uma grande história com a área de inclusão e a educação antirracista. Olha aí, que lindo, né, pessoal? Muito bonito. Então, aqui o professor Charles está trazendo, né, o livro dele, a gente está fazendo esse lançamento, e eu vou pedir para ele mostrar o livro aí para vocês, né, na tela, falar do nome dele e o tema central do livro. Conta um pouco para nós, professor Charles. Esse é o livro, né, recém-lançado, ainda não de forma física, não fui lançado ainda, não tive esse momento do lançamento. Estou de forma muito detalhada, tentando aí colocar isso em voga, mas o livro Enjeitados e Desvalidos, né, surdos e indígenas na Belle Époque paraense, trata exatamente como as instituições na Belle Époque, no século XIX, tratava esses sujeitos, né? Como que os sujeitos surdos, como os sujeitos indígenas, surdos indígenas, historicizando essas histórias, historicizando esses sujeitos, e como que a sociedade, naquela época, enxergava esse grupo. A gente pouco fala sobre orfandade, não nessa ótica, mas o livro trata bastante sobre isso. Perfeito. E para complementar, eu vou ler a epígrafe, né? Que a epígrafe é a primeira orelha ali do livro, que está em mãos ali do professor, para a gente entender também um pouco mais, aqui a epígrafe fala muito. Professor Charles, errando alguma coisa, você me avisa, hein? Eu vou ler aqui para o pessoal. Ainda que entre os indígenas exista a autodenominação entre si como parentes, por pertencerem ao ideal de originários, isso não dilui suas próprias identidades étnicas específicas. Indígena corrige o rótulo colonizador. Contudo, sozinho, não atende à existência dos povos. Sou indígena Borari, não índio. Sou paraense, não paraíba. Nordestino ou nortista. Sou um filho adotado, não um desvalido. Generalizar, diluir a existência, as dores, perspectiva e potencialidades. Estou aqui para produzir conhecimento, não ser lido e interpretado como objeto exótico de pesquisa. Essa, pessoal, é a epígrafe, que no decorrer também do livro ali, tá ali tudo bem certinho, mas eu quero começar agora a fazer algumas perguntas, mas pelo pouco que vocês já viram, com certeza é um livro bem impactante, mas conta para nós, professor, como foi fazer a escolha desse tema da tua obra?
Olha, falar sobre a escolha desse tema é, na verdade, falar sobre a minha própria história. Eu escolhi esse eu não escolhi exatamente esse objeto de estudo, né? E não foi um acaso acadêmico, muito pelo contrário. Como indígena Borari, filho adotivo, eu sempre senti que a história oficial sobre a nossa região ali no estado do Pará, especificamente Santarém, na cidade de Belém, deixava muita coisa debaixo do tapete. Naquela época, né, na Belle Époque, se deixava muita coisa debaixo do tapete. E eu queria entender onde que estavam as crianças, como que elas eram lidas no passado. Assim como aquelas crianças iguais a mim eram lidas naquele passado. Onde estavam os surdos? Onde estavam os sujeitos indígenas nos registros daquela Belém luxuosa da borracha, né? Então eu faço esse trabalho como sendo professor de história e então eu percebo que existia ali um certo silêncio e esse silêncio me incomodava, né? O controle na tentativa de prestar uma denúncia no controle moral e higienista da Belle Époque, mas também de honrar a memória de quem passou por esses asilos e orfanatos. Foi uma forma também de contar e recontar a história, não só daquela dor ou da caridade recebida, mas de sobrevivência, de uma identidade que ninguém conseguiu apagar. No fim das contas, assim, eu conversando com outros professores, eu escrevi o livro que eu gostaria de ter lido para entender quem eu sou de fato, sabe? Olha que Isso lindo. foi algo que me motivou bastante. E aí eu entrego para a sociedade exatamente esse relato histórico sobre a Belém da Belle Époque, mas uma ferramenta pedagógica, um livro para professores, gestores, para qualquer pessoa que queira entender, né, que como a educação e a assistência podem ser usadas tanto para oprimir quanto para libertar. É um chamado de um chamado para a gente parar de generalizar as dores de outros, né? E começar a respeitar as potencialidades e individualidades de cada um, sem querer corrigir ninguém. Perfeito, ótimo. Ficou muito claro aqui em relação ao que a tua obra traz, mas vou pedir para reforçar em relação qual a lacuna que a tua pesquisa, a tua obra buscou a suprir na nossa sociedade. Qual lacuna? Boa pergunta. Eu pensei bastante sobre quais lacunas ela supre, e essa é uma ótima pergunta, porque a gente que costuma ler muito sobre Belle Époque, principalmente nessa época aí no estado do Pará, sob aquela ótica do luxo e do Teatro da Paz, da Belém da Borracha, né, da região norte, toda aquela influência europeia que fomos atravessados, mas eu percebi que existia um vazio enorme quando a gente tenta encontrar um rosto e a voz de uma criança que não fazia parte dessa elite. Se a gente buscar por imagens, por exemplo, o grande vazio está ali. Onde é que tá? Onde é que estão essas crianças? Que tipo de apagamento foi esse? E eu quis suprir justamente e tirar essa invisibilidade que acontecia dentro dos muros das instituições de assistência, como os institutos Lauro Sodré, o Instituto Orfanato Santo Antônio, que eu menciono no livro, e muitas vezes a história da educação ela é contada de forma separada. Tem a história da escola comum, né, daquela época, a história dos indígenas e as histórias da educação, que na época é conhecida como especial, e hoje a gente chama de educação inclusiva, do sujeito surdo. Não se tinha. E o que eu fiz foi cruzar esses caminhos, procurei entender como que o Estado geria esses corpos de forma conjunta. Não existia estudos que mostrassem como o tema indígena era usado como um rótulo genérico para apagar etnias dentro dessas instituições, ou como os surdos eram colocados nesses espaços sem o direito à sua própria língua.
E outra lacuna bastante fundamental, que me vem à memória, é a perspectiva de quem escreve. A maioria dos registros que temos sobre esses períodos foram feitos por médicos e políticos daquela época. A gente, quem olhava para o órfão, para o indígena, como um problema a ser resolvido somente. Que foi o que eu encontrei nas buscas. E a minha pesquisa, o livro em si, a obra, ela supre essa falta de uma narrativa decolonial e eu não olho para a narrativa do sujeito como um coitadinho. Eu não olho para ele como um objeto de estudo. Eu olho para ele como pessoas que resistiram a um sistema que queria que eles fossem apenas uma mão de obra. Sim. E o livro ele faz isso, né? A história da Belém da Belle Époque, ela não é completa se a gente não falar de higienismo. E como professor de história, eu me sinto na obrigação de traçar, e explicar o controle desses corpos e do uso pedagógico do medo de que ele que dessas existências dentro das instituições. E eu quis preencher esse espaço justamente nisso. Perfeito. Perfeito. Aproveitando, eu quero reforçar até, professor, se você puder mostrar o livro novamente, eu quero convidar o público que está assistindo, que já está ouvindo o próprio autor falar dessa riquíssima obra, vai estar aqui abaixo o link para vocês acessarem, já está nas plataformas, disponível. E, claro, se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa, podem perguntar no vídeo que a gente vai passar para o autor, o professor Charles, para responder, porque com certeza esse é um conteúdo riquíssimo, inédito, que você vai encontrar, aqui nesse link abaixo. Prosseguindo aqui as perguntas, conta para nós aí o livro num todo, Você fez essa pesquisa, essa obra totalmente dedicada ali num todo, ela é favorita, mas qual o capítulo ou os capítulos aí que te chamam mais atenção e você quer destacar para o leitor, para o público aqui em geral? Olha, essa escolha é bem difícil, confesso, porque cada capítulo foi uma luta para ser escrita, eu tenho um carinho, mesmo assim, acabo pensando de forma muito detalhada pelo capítulo número 2, que é onde eu retrato as intersecções entre surdez e identidade indígena. Sabe, é muito raro encontrar na nossa historiografia um diálogo entre essas duas áreas. Eu tive muita dificuldade para juntar, não vou mentir para vocês, mas geralmente as pessoas estudam uma coisa ou outra, geralmente estudam sobre os conceitos do indígena e sobre a educação de surdos, do sujeito surdo, sobre a pedagogia, que eu também me debruço bastante. Eu quis mostrar como que dentro daquelas instituições da Belle Époque, nesse capítulo 2, essas identidades eram apagadas, Eu considero muito inovador o capítulo 2, porque eu trago o conceito de orfandade indígena. Esse conceito ele provoca, certo? Até a mim mesmo, mas é uma intenção de provocar o leitor a perceber que aquelas crianças elas não eram órfãos apenas porque perderam seus pais. Elas eram tornadas órfãos pelo Estado, que arrancavam das aldeias indígenas, dos seus lares, eram arrancadas das suas línguas no discurso de protegê-las. Olha que coisa, de protegê-las nesses asilos. Como é que faz isso, Como é que se protege um sujeito livre em um asilo? Olha que coisa, muito... E o olhar decolonial que faz a gente questionar o próprio conceito de proteção daquela época, E eu mostro que o silenciamento imposto ao surdo, o silenciamento imposto aos povos indígenas tinham a mesma raiz, o medo que a elite tinha de diferente. Além disso, eu gosto da introdução do livro, que eu quebro uma barreira que no meio acadêmico existe do pesquisador neutro. Então, eu falo com a minha identidade, eu falo do Charles Borari, eu falo do Kwauré Irá Borari,
eu conto como a minha vivência no pátio de uma escola periférica, vendo a Libras pela primeira vez, se conecta com a pesquisa histórica que eu estava fazendo. Então, eu acredito que o capítulo mais que me arranca suspiros, assim, para dizer, de qualquer obra, é aquela, na verdade, acho que o capítulo que arranca qualquer obra de um autor é quando o autor se permite aparecer e dizer: eu estou escrevendo isso porque ele também me atravessa. Acho Olha, que todo autor tem muito disso. Mas quando você é atravessado por aquilo e você escreve sobre isso, ele se torna um capítulo favorito. Então é bem difícil escolher, mas o 2 ele lidera um pouquinho sobre isso. olha, e arrepiante, né? Pessoal, para reforçar, então, tudo isso que o professor está falando já está disponível aqui nas plataformas do link abaixo, né? Então, tem muito mais ainda, e claro, todos os capítulos, mas aí vocês vão lembrar que o professor Charles falou também do capítulo 2 em especial ali, mas todos são muito importantes e especiais também. Eu quero agradecer, né, ao professor Charles por se dispor aí a gente conversar, falar do livro, mas eu quero falar agora que desde o início aqui foi muito sentimento, né? Sentimento, muita energia. Então é arrepiante essa última frase que você falou sobre a autora aí, é muito linda. Mas eu quero saber o teu sentimento ao ver a tua obra pronta, ao ver o livro pronto. Conta para nós o sentimento aí. O sentimento é de profunda gratidão, né? Mas também é de um alívio imenso por saber que essas vozes agora têm um lugar seguro para morar, que é o livro, né? Então, ver essa obra pronta não é apenas ver o título ali no papel, é materialização de muita pesquisa, de anos de muitas idas e vindas, de Belém, Rio, Rio, Belém, Belém, Santarém, horas de barco, horas de muito trânsito, de tudo muito, mas horas de muito arquivo, de mergulho muito forte na minha própria identidade. Então, o sentimento mais forte é o de justiça. Quando eu seguro esse livro aqui, eu sinto que estou devolvendo a dignidade para aqueles que o Estado, lá atrás, na Belle Époque, tentou transformar em estatística ou em coitadinhos. Eu sinto que estou honrando a minha família, minha mãe que me adotou, né, que me deu as ferramentas para que eu possa estar hoje, né, aqui, ocupando esses espaços com muita dignidade, com muita garra, então hoje eu e a todos os meus parentes, né? Isso é a prova viva de que o nosso lugar é produzindo pensamento crítico, ocupando bibliotecas e as universidades também. E quando eu olho para esse livro, eu vejo o Charles, que lá atrás via Libras no pátio da escola, como eu falei, e não separado do resto. Ver a obra pronta, fechar um ciclo e abrir uns tantos 10, 20 ciclos mais. E é sempre uma ótima oportunidade, né? É uma emoção que não cabe não só no campo acadêmico, é algo espiritual e ancestral. É uma felicidade muito grande. Perfeito, muito bom, muito bom. E eu vou pedir agora, professor Charles, e reforçando novamente, né, pessoal? Link aqui abaixo para acessar o livro do professor. Eu gostaria que você fizesse, né, um convite, porque assim como a tua obra, também tem outras obras, outras pesquisas, que na realidade é mais que um livro, pode se transformar em um legado, que é isso que você fez, né, com o seu livro. Quero que você convide eles, né, a publicarem conosco aqui na editora Sorian, assim como você publicou o seu livro. A todos que estão assistindo nesse exato momento e os que irão assistir, né, futuramente, publiquem seus artigos, suas pesquisas, suas obras, eternizem esse momento, façam da sua pesquisa, da sua fala, do seu pensamento, do seu coração, o trampolim para a educação.
que é isso que é o que nós precisamos. E a editora Sorian faz isso muito bem, Olha oportunizando cada aí. vez mais a gente. Perfeito, ótimo. E agora aquele lindo convite, né, para que o leitor conheça a tua obra ali. Então, convidar eles novamente, assim como eu estou convidando no decorrer do vídeo, para adquirir a obra, né, e conhecer mais da tua obra, professor Charles. Ok. Convido a todos os professores, pedagogos, historiadores, sociólogos, todos que se debruçam na história da educação, na história da inclusão, na história dos povos indígenas, a estarem lendo a obra, a buscarem por ela, que lá vocês vão encontrar bastante referência ao bibliográfico, vocês vão encontrar um pouco de mim. Se quiser trocar uma conversa comigo, um bate-papo, deixe o meu e-mail também junto. A minha rede social está disponível e a gente pode estar falando cada vez mais e um pouco mais sobre isso. Convido a todos a Perfeito. lerem esse livro. Isso aí, reforçando, né? Se você não sabe onde encontrar, tá aqui embaixo no link. E como o professor falou, né? Também vamos deixar a rede social, e-mail, né? É um assunto ali que pode ter mais dúvidas, então o professor Charles também está aqui para responder. E quero agradecer novamente, muito obrigada, professor Charles, tá? Por a gente publicar a sua obra, por você comparecer aqui. E aí, agora eu vou deixar a mensagem, né, final aí para você deixar alguma dedicatória, né? Quem foi importante aí na publicação do teu livro, uma mensagem final, e se você quiser fazer uma mensagem final e falar para nós o que é na língua Borari, vai ser muito interessante, tá? Vou passar agora aí para ti. Kwekaturete, Uranga Caruca, Kwekaturete, Nharesaruá. Obrigado a todos, uma boa tarde e fique com Deus. Perfeito, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.